A questão da orquídea é que ela... Normalmente as pessoas têm um pouco de medo de trabalhar com orquídea, porque acham que, eu mato até a orquídea. A orquídea, gente, ela é uma planta meio chatinha de trabalhar por conta da questão da água. Se ela tiver dentro, por exemplo, nessa foto aqui que eu estou mostrando a vocês, ela está dentro de um cachepô branco, né? Vocês estão vendo que o cachepô não tem nenhuma abertura, não tem nenhuma troca com ar externo, né? Com a parte externa, porque ele está todo fechadinho, e a raiz da orquídea não gosta. A orquídea ela é uma planta, lembra que eu falei a vocês que ela é uma planta epífita. As raízes dela, normalmente, ela se desenvolve sobre outras plantas. Então, essa raiz dela, normalmente, gruda em caule de árvores, né? Em algumas partes da árvore, por exemplo. Então, ela não tem essa capacidade de ficar presa num vaso como outras plantas têm. Então, acaba que quando você bota dentro desse cachepô, que ela não tem um escoamento, uma drenagem boa dessa água, essa água fica empoçada, ela acaba apodrecendo. Então, a planta começa, as folhas começam a ficar mole, porque ela realmente está com excesso de água e ela realmente está apodrecendo. Então, a dificuldade da orquídea normalmente é essa, tá? A orquídea ela não tem uma exigência muito grande em relação ao trato dela. Ela é uma planta que, se ela estiver em área externa mesmo, você pode pegar a mangueira e molhar a sua planta, evitar ficar molhando a flor, porque aí ela dura mais, né? Se você não estiver molhando muito ela. Mas se você pegar e jogar uma mangueira e molhar, não tem problema nenhum. Portanto, que ela tenha, desculpe, que ela tenha essa drenagem, tá? Que ela realmente possa escoar essa água, porque se ela ficar com a água empoçada é que acontece o apodrecimento da raiz e você acaba perdendo sua flor, tá? Mas não tem mistério, gente. Então, o que acontece? Que muita gente faz. Ganhou uma orquídea de aniversário, de Dia das Mães, de namoro, ou simplesmente comprou, gostou, perdeu a flor, caiu a flor. Você tem uma árvore em casa, você tem de repente uma palmeira com um tronco, um caule um pouco mais tronco, ó. Tronco é caule de árvore, ó, o ato falho. Tem um caule um pouco mais robusto, você pode prender essas orquídeas, tá? Nesses caules. E ela, com o tempo, ela vai enraizar, ela vai se prender toda, não vai fazer mal nenhum à sua planta, onde ela vai estar como suporte somente, e você vai ter lá seu jardim florido de tempos em tempos. Lá na EBAD, perto da cantina, tem uma areca, uma palmeira areca, que é aquela palmeira com vários caules, que ela tem várias orquídeas presas, né? Nájila gosta muito de orquídea, então normalmente quando ela compra para fazer alguma produção da própria escola, o que ela ganha, ela normalmente leva para lá, e aí o jardineiro amarra no caule da palmeira, com o tempo ela enraiza, e aí vive sozinha praticamente, tá? Existem adubações. Normalmente, gente, a gente prende essas plantas no caule, a gente usa o barbante, ou a gente usa uma fita que se utiliza muito para fechar pacotes, uma fita meio cinza. O que você normalmente tem que se preocupar é o papel filme, que tem uma colega sua de vocês falando aqui que prendeu. O problema do papel filme é que ela tem a questão da água, tá? Se você conseguir prender ela de um papel filme de forma que a água não prenda lá, né, que não fique empoçada, que a água consiga escoar, tudo bem. Eu nunca usei papel filme, não, tá? Eu normalmente uso barbante, essa fita de empacotamento que eu falei para vocês, que não é fita de durex que gruda, não, tá, gente? É uma fita meio plástica que você pode usar. O que você tem que se preocupar é o seguinte: não apertar de forma que você faça uma ferida na planta, tá? Você tem que deixar. Normalmente tem gente que usa fibra de coco envolvendo um pouco para proteger. Tem pessoas que usam vasinhos cerâmicos todo com várias bolinhas, todo furadinho, que exatamente para poder a água sair. Ela sobrevive também, que é um vaso específico de orquídea. Então, você pode utilizar dessas formas. Você pode prender da forma que você quiser. Lembrando que não pode apertar demais e o material, evitar material tipo nylon, que é fino, que com o tempo ela acaba ferindo a planta, né? A planta com peso, ela começa a forçar o que está prendendo ela, e se essa fita que estiver prendendo ela for alguma coisa que corte, que dê uma feridinha nela, você abre espaço para doença, você pode danificar a planta. Então, evitar. E eu, normalmente, como eu falei, é barbante, essa fita, fibra de coco, essas coisas que a gente dá para prender. Ok? Deixa eu ver aqui
Mais alguém fazendo uma pergunta? Ok. Olha lá. Nada bom. Vamos lá, próxima planta. Samambaia. Samambaia, gente, a gente tem algumas espécies de samambaias, tá? Mas a grande maioria que a gente compra é samambaia americana, tem aquelas samambaias menorzinhas que a gente às vezes faz arranjo para mesa, alguma coisa assim. Samambaia gosta de umidade, ela é uma planta sempre muita folha, né? Ela gosta de meia sombra ou sombra, tá, gente? Pode bater um solzinho nela de leve, ela não gosta de sol forte e ela não gosta de vento. Então, às vezes, as pessoas colocam ela em varanda, muitas penduradas, né? E aí acaba que é um local que bate muito vento e com o tempo ela fica seca, ela fica feia. Desculpa. Normalmente pode ser excesso de vento. A samambaia, o ideal é que você utilize ela, cultive ela num vaso de fibra de coco. Antigamente se usava muito vaso de xaxim, tá, gente? Muita gente fala assim, planta num xaxim. Xaxim nada mais é que o tronco de uma palmeira. E ele foi tão utilizado, tão utilizado, tão utilizado, e é uma palmeira que demora para crescer, que ela entrou praticamente em extinção. Então, ficou proibido no país inteiro a utilização desses vasinhos feitos de xaxim. Então, hoje em dia, o que substituiu são os vasos feitos de fibra de coco. Fibra de coco é um produto reciclável, né? A gente tem um consumo de coco absurdo aí. Então, o que é que vai se fazer com esse coco? Vamos transformar em fibra, transformar em vasinho, em suporte de paredes. Eu vou mostrar para vocês na próxima aula algumas coisas de fibra de coco. E atualmente é o ideal para você cultivar samambaia, tá? Então, existem substratos próprios para samambaia que você compra em loja também, em horto, você compra. Você bota nesses vasinhos de fibra de coco, substrato para samambaia, plantou ela, umidade, gente. Substrato úmido sempre, tá? Ela não gosta de ficar muito seca. E local bem iluminado, sem vento forte, tá? Que aí sua samambaia vive tranquila. Tem épocas que ela seca, fica meio feia. O que é que faz? Corta. Secou, quebrou, corta. Porque ela vai ficar feia, ela vai morrer. Então sai cortando. Tem épocas mesmo que ela fica feia. Você vai lá, dá uma cortada nela, parece que ela não vai sobreviver. Quando você vê, daqui a pouco ela já está toda rebrotando de novo. Sempre tendo essa preocupação de manter o substrato úmido, não é encharcado, é úmido, né? E o substrato de preferência, um substrato próprio. O que mais? Vamos lá. Ela também, gente, é uma planta da época antiga, tá? Que muita gente leva para nostalgia. E é uma planta que tem voltado muito no paisagismo, principalmente por causa dos jardins verticais. As pessoas têm usado muito samambaia para fazer parede verde. A única ressalva que eu faço é porque a samambaia ela tende a perder essas folhinhas em muita quantidade durante o dia. E se de repente acontecer vamos lá, o seu sistema de irrigação deu algum problema, ela não foi irrigada como deveria e ela seca, nossa, essas folhinhas vão parar no apartamento inteiro. Então, assim, não é que eu diga a vocês, não façam parede verde, jardim vertical de samambaia, de jeito nenhum, é lindo, eu acho maravilhoso. Mas se sua cliente é aquela cliente que tem muita preocupação com limpeza, ou então é aquela pessoa que realmente a casa vai ficar muito exposta se ficar caindo, vai ficar muito exposto à sujeira se ficar caindo, evite usar samambaia, porque samambaia realmente tem essa questão das folhinhas que caem muito e aí acaba que pode sujar o local, tá? Mix de suculentas e cactos. Aí a gente entra num grupo de plantas que as pessoas gostam muito de usar em interiores, tá, gente? Normalmente, quando você vai trabalhar com um cliente que não entende, não sabe cuidar muito de planta, ou que não tem muito interesse e tal, a gente normalmente usa suculentas no projeto deles, porque é uma planta difícil de matar. Só vamos falar dessa forma, tá? É uma planta mais difícil de matar, mas até ela pode morrer, tá? Lógico, se ela não estiver no local específico para o tipo da espécie, para as necessidades que ela tem, ela pode morrer. Lembrando a vocês, cacto, principalmente cacto, grandíssima, não vou dizer a vocês que a maioria ou citam todas, porque nada na natureza é tão radical e 880 assim, sempre tem as exceções, mas assim, a grandíssima maioria dos cactos é de pleno sol, tá? Você pode até me mostrar uma cactácea que seja de meia sombra, acontece, mas de sombra eu não conheço nenhuma, tá?
Então, normalmente, cacto, gente, esses cactozinhos pequenos que a gente compra em floricultura, em lojas de decoração, loja até de plantas mesmo, desculpa, Bacheco. São muito bonitinhos, eles vão sobreviver um bom tempo, vão ficar ali super bonitinhos nos arranjinhos, nos vasinhos em cima da mesa, alguma coisa assim, mas com o tempo eles vão morrer se não tiver sol, tá? A questão, né, que a colega perguntou aqui, normalmente o problema da suculenta é a falta de sol ou o excesso da água. Lembre que tanto a suculenta quanto o cactus, elas têm a propriedade de acumular água em toda a parte da planta, tanto na folha, no caule, na raiz, nela toda ela desculpa, armazena água. Então acaba que se você bota água a mais, ela não é suficiente, ela não consegue absorver, né, tudo, então com o tempo ela pode apodrecer também. Grande maioria das vezes você perde suculenta é falta de sol, tá? Não vou dizer a vocês, você comprou uma suculenta na floricultura, vou pegar e vou botar direto no sol. Não, você vai botar aos pouquinhos, ou então você vai botar no local que bata sol duas horas por dia, e aos pouquinhos você vai aumentando. Algumas não precisa, tá, gente? Tem algumas suculentas que são de meia sombra, que você vai precisar de sol um tempo sol do dia, não precisa ficar o sol o dia todo. Agora, cacto é mais difícil, tá? Normalmente, cactos realmente são de sol. Muitos cactos, eu vejo muita decoração, principalmente editorial de revista, que usa o cacto com uma coisa assim meio diferente na decoração, uma coisa meio exótica e tal. O cacto tá lá, vivendo, né? Do jeitinho dele, lá, resistente, né? Só vivendo. Aí daqui a pouco abre uma bola preta nele, assim, um buraquinho preto. Fungo. Excesso de umidade. Tem que botar no sol. Então, ele está sobrevivendo dentro de casa, mas não está da melhor forma dele, ele não está feliz, ele não está saudável, tá? Porque ele é de sol. Mas as suculentas a gente consegue. Então, normalmente, cliente, quando a gente vai começar a fazer, então, quando é cliente que não entende muito de planta, a gente usa suculentas nos arranjos, que a gente pode, normalmente é mais difícil de errar, tá? Agora, uma coisa que acontece muito com as suculentas, às vezes elas não morrem, tá? Mas elas estiolam. Isso é o estiolamento de uma suculenta, gente. Deixa eu mostrar a vocês. Isso, tá? Essa aqui miudinha é ela no formato original, como ela está em local de sol, local que tem muita luz, que ela foi cultivada. Aqui, essa versão grande, a foto grande, ela já está estiolada, que é exatamente quando a suculenta começa a crescer em busca do sol. Vocês estão vendo que estão as duas inclinadas, as três, né? Tem duas nesse lado, mais uma aqui. As três inclinadas para um lado da janela, que provavelmente é onde bate o sol. Então, ela não morreu, tá? Ela está sobrevivendo aí. Só que ela perdeu o formato natural dela, porque ela se esticou atrás do sol. E nessa dela... falhou um bocado de coisa aí. Oi? Se você puder repetir, que o som falhou. Peraí. Se você puder repetir, que o som falhou. Quando você começou a falar que ela busca o sol, depois falhou. Apareceu aqui que estava estável. Melhorou agora? Agora eu estou falando, vocês estão ouvindo? Tá conseguindo ouvir, gente? Um instrumento. Oi? Peraí. Agora voltou, mas estava parecendo que era um instrumento tocando sua voz. E agora vocês estão ouvindo bem? Se tiver com problema, agora vocês me falam, tá? Deixa eu ver aqui. Então, como eu estava falando que quando falhou, o formato natural dela é essa menorzinha, tá? O grande é quando ela está em busca do sol. Então, ela acaba perdendo o formato natural dela, criando esse alongamento. Então, as folhinhas que era toda uma coladinha na outra, vocês estão vendo que elas estão afastadas, tá? Então, a planta não vai morrer, mas ela perdeu o formato dela. Então, aquele arranjo bonito que você fez para cima da mesa, da varanda, se não é uma varanda que bata sol, ou então se bate sol num pedaço, ela começa a seguir essa luz. Por isso que ela perde o formato dela e ela fica assim estiolada, tá? Nem sempre ela morre, mas ela perde o formato. Então, evitar, né? Já vocês estão vendo o que é que pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer pelo excesso da água, um local de área interna, não bate sol,
a água demora de evaporar, ela começa a perder as folhas de baixo para cima, começa a apodrecer. E aí você começa a perder as folhas, tá? É um problema da suculenta, mas isso demora um pouco. Ela não é assim, um mês ela tá assim. Então é uma planta que a gente normalmente usa muito para jardim, usa muito para paisagismo, porque é uma planta difícil, né, de perder. Mesmo que ela perca o formato natural dela, ela às vezes não morre, então você consegue manter viva, mas perdeu o formato, né? Não é o ideal. Então tem algumas suculentas que acontece muito isso. Outra planta para a área interna, a bromélia guzmania. Bromélia, gente, a gente tem algumas espécies, tá? Bromélia, a grande maioria é epífita, são plantas que também nascem em cima de árvores, né? No caule, em algumas partes da planta. Algumas são até de pedra, tá? Mas a grande maioria realmente é epífita. Essa é uma espécie de pragas internas, é a famosa bromélia guzmania, só que ela tem um probleminha. Para nós aqui em Salvador, ela não dá flor de novo. É muito difícil. Ela precisa de uma temperatura um pouco mais baixa, uma frequência de temperatura baixa que a gente não tem aqui em Salvador. Então, ela não dá flor aqui. Mas, por exemplo, eu tenho uma cliente em Senhor do Bonfim que deu. Mesmo o Senhor do Bonfim tendo temperaturas tão altas quanto Salvador, ela não tem a mesma umidade, não tem o mesmo salitre. Tem momentos, tem temperaturas mais baixas em determinadas épocas do ano com mais frequência do que aqui. Então, lá eu consegui que a bromélia desse outra flor, tá? Aqui não. Então, normalmente aqui, quando ela perde essa flor, essa parte vermelha da frente, aí do meio ela vai ficar só as folhas, tá, gente? Se ela estiver junto com outras plantas, somente essas folhas fica super bonito. Inclusive, ela preenche, né, o jardim, ela fica mais cheio. Mas tem algumas pessoas que normalmente compram a bromélia pensando na flor, tá? Mas ela, infelizmente, não dá. A bromélia, lembre que ela tem as folhagens assim, cria esse copinho de água que pode ter a questão da dengue. Lembrando para vocês que a Fiocruz fez aquela pesquisa e viu que a porcentagem de larva de dengue que foi encontrada não caracteriza a bromélia como um criadouro de dengue, mas a gente sempre tem que estar de olho e o macete que eu dei a vocês é que ao invés de você manter ela em pé, você tem que deixar no seu vaso ou no arranjo ela um pouquinho mais inclinada, que aí ela vai armazenar menos água e você não corre esse risco, tá? Mas acontece, mas é mais difícil. Calanchoe, essa florzinha linda, gente, é uma suculenta, tá? Super vendida em mercado, em floricultura. A gente encontra calanchoe em diversos locais. Tem de várias cores. Tem uma versão dela chamada calandiva, que é uma calanchoe dobrada, como a gente chama, tá? Que ela é mais, o buquê dela é um pouco mais denso, mas ela é uma planta de meia sombra, pleno sol. Sendo que como ela é muito feita, ela é muito cultivada em estufas, em floriculturas, ela não aguenta se você pegar ela e botar ela logo no sol, tá? Porque ela provavelmente vai queimar as pontinhas e vai ficar feia. Ela tem que ir aos pouquinhos. Ela é uma planta de meia sombra, tá? Meia sombra a pleno sol, passando por uma transição, porque ela é uma planta muito criada em estufas, tá? Em áreas normalmente mais sombreadas, e aí se você pega e expõe diretamente ao sol, você pode acabar queimando ela. E ela tem de diversas cores, tá, gente? Tem ela potinho pequenininho, tem ela potinho maior, tem ela pote um pouco maior. Você encontra de vários tamanhos na floricultura. É uma planta super vendida. Fica super bonita em decoração de aniversário, coisa para criança, porque ela é bem colorida. Então, assim, é um vasinho de lembrancinha de final de ano, ela miudinha, tá? É uma planta, assim, chamada flor da fortuna. Então, é uma planta positiva, tá? A grande maioria das plantas, eu não conheço nenhuma planta que é vista como negativa, mas a calanchoe, pelas cores e pela flor, realmente ela acaba sendo uma planta bem recebida, tá? Difícil dar flor de novo, tá, gente? Aqui em Salvador, às vezes ela dá uma florzinha de novo, mas não dessa mesma forma. Essa mesma forma, além dela precisar também dessa questão do clima ser um pouco mais ameno para ela florescer mais, ela é muito estimulada por quem cultiva ela, tá? Pelos fornecedores. Então, acaba que ela tem uma floração um pouco mais forte assim, quando ela vem já do fornecedor. Depois, com a gente, ela já perde um pouco a força. Aqui em Salvador, tá, gente? Pode ser que em locais do
uma temperatura um pouco mais baixa, seja mais fácil. Mas aqui ela dá florescência de novo, mas não da mesma forma. Aqui eu vou mostrar algumas outras plantas que a gente pode ter em áreas internas, gente, que já são vasos maiores, tá? São plantas que a gente pode botar em vaso, que normalmente de piso, plantas que vão crescer. Aralha, chamada ou também falsa aralha, a desigoteca, é uma planta que pode chegar. Esses portes que eu estou mostrando aqui a vocês são portes no chão, tá, gente? No vaso, ela normalmente tende a não crescer tanto porque atrofia o espaço dela de raiz, então ela normalmente não cresce. A não ser que você já compre ela grandona, né? Aí você bota ela no vaso do tamanho proporcional e cultiva. Mas do vaso para ela crescer, realmente o vaso normalmente tem uma tendência a atrofiar. Árvore da felicidade é uma planta também para áreas internas iluminadas, tá, gente? Que bate um solzinho. Ela tem o que a gente chama de macho e fêmea, que é uma folhagem diferenciada da mesma planta, tá? Mas é só realmente uma diferença de tamanho de folha, de flor, mas a planta é a polícias, é um arbusto, pode também chegar a 5 metros de altura no chão, tá? No vaso ela atrofia um pouquinho. Lea rubra, gente, ela é meio avermelhada, meio roxa, mas ela tem a versão verde também, sendo que a avermelhada ela tem um diferencial, tá? As flores dela também não tem muita riqueza ornamental, assim, não é muito valorizada ornamental. Todas essas plantas que estou mostrando a vocês, gente, normalmente são de meia sombra, que a gente pode manter numa sombra sempre muito iluminado, tá? Então, perto de uma parede, desculpe, de uma janela, numa sala que tenha um pé direito alto, que tenha muita um pano de vidro, assim, que possa realmente iluminar. Aqui, ó, gente, que eu falei a vocês, uma dracena. Lembra que eu falei a vocês que o Luke bambu era um tipo de dracena? Aí, esse aí é uma parente dela, tá? É uma planta também que gosta de muita umidade. Você vê que esse tronquinho dela, assim, esse caule dela bem grosso, é muita água aí também. Vocês estão vendo que aqui ela já vai provavelmente precisar sair daí, porque ela vai crescer, provavelmente pode crescer um pouco mais e vai começar a se bater no teto. Mas ela é uma boa opção para áreas internas, tá? Ela é mais conhecida como pau d'água. Você chega no horto, você procura pela pau d'água, é ela aí, tá? Aí são vários caules, tá, gente? Não é um caule só, não. Mas ela abre essas copas e fica lindíssima no espaço, tá? Plantas de bom porte. Pleomele. Pleomele, gente, essa aqui é a versão variegata e essa é a versão verde. Essa. É a mesma planta, sendo que essa é a verde e a de cá é a variegata, que tem essa bordinha amarelinha clara, tá? É uma planta de meia sombra ou pleno sol, sendo que na meia sombra ela fica com mais folhas, pode atingir mais de 4 metros de altura, tá? É uma planta coringa para dentro de casa, porque ela sobrevive bem em locais que não seja bem iluminado, mas que não precisa bater um solzão nela. Ela é uma planta de fácil propagação, porque se você corta, por exemplo, ela cresceu aqui, vou mostrar a vocês a verde, que está um pouco maior. Ela começou a crescer, cresceu demais, você vai lá, corta e bota ela de volta no solo e ela cria raiz e continua crescendo e continua dando planta, tá? Então é uma planta que se multiplica por estaquia, que é essa propriedade de cortar um pedaço dela e botar no solo e ela rebrotar. E é uma planta também coringa para dentro de casa, tá? Pata de elefante é uma palmeira muito valorizada, ficou na moda há um bom tempo, agora as pessoas deram uma esquecida um pouquinho dela, mas ela tem um preço alto, porque ela demora muito de crescer. Ela é uma planta, gente, que pode ser usada dentro de casa? Pode, mas tem que estar do lado da janela. Porque essa batata que vocês estão vendo nela, essa bolinha embaixo aqui, bem próxima à raiz dela, isso aí é tudo acúmulo de água. Então, se ela fica num local muito sombreado, ela começa a perder folha. Aí as folhas começam a cair. Então, você vê, só tem um penachozinho para cima e morre, tá? Então, de preferência, área externa, ou se não for em área externa, em local muito iluminado, que de preferência bata algum sol, tá? Não precisa regar todo dia. Plantas internas, gente, não se rega todo dia. Plantas que estão dentro de casa, em locais mais sombreados, você vai molhar um dia sim, 3 dias não, 4, uma semana depois, tá? Você vai sentir isso na sua planta, mas normalmente é isso aí. Rafis, planta coringa para decoração. Vários tamanhos, ela pode chegar, pode ficar em meia sombra, pode ficar em sombra, sendo que na meia sombra é melhor para ela, mas pode ficar na sombra. E coringa para dentro de casa, tá?
Aqui, por exemplo, mesmo, ó, um cachepôzinho que eu usei, uma outra decoração. Usei com as hastes. Aqui, com o tempo, vocês estão vendo que tem uma miudinha aqui, ó. Ela, com o tempo, começa a dar outras hastes aqui e encher mais, tá, gente? Mas o objetivo é que ela ficasse mais com as copas para cima mesmo e embaixo aparecesse mais a luminária. Então, aí a nossa palmeira rafis. Yucca é uma planta que está sendo muito utilizada em projetos de interiores. Agora é uma planta de área externa, tá, gente? E também dá para ser dentro de casa? Pode ser dentro de casa, mas tem que ser dentro de casa com muita luz, tá? De preferência também perto de uma janela. E a rega também não precisa ser todos os dias, tá? Ela está muito na moda, inclusive em projetos de interiores. As pessoas têm usado muito na decoração as iucas. Só que ela tem um probleminha, além dela ter essa questão de ela precisa realmente de sol, ela precisa estar em local iluminado, ela tem um espinhozinho na ponta. Então, você normalmente tem que pensar onde você vai colocar ela, porque se as pessoas ficarem passando por ela, podem ficar se espetando, tá? Então, não é todo lugar que você pode usar a yuca. Tem que ser em locais que não fique passando gente. Ou então, você já comprar ela num porte que as folhas já fiquem para cima, de forma que se alguém passar, não vai mais bater nas folhas. Mas é uma ótima opção para plantas de vaso de piso, tá? Outra queridinha também no projeto, que aí tá um filhotinho, tá, gente? Vocês estão vendo que ela tá num vasinho plástico miúdo, mas elas podem chegar até 5 metros de altura, depois de não sei quantos mil anos. Tô brincando. Ela, rosa do deserto, demora muito de crescer, tá? Como o nome diz, rosa do deserto, ela é uma planta de pleno sol. Normalmente, muitas pessoas deixam dentro de casa. Ela dentro de casa, com o tempo, ela vai apodrecer, ela vai perder todas as folhas, ela não vai dar flor de novo, tá? E você vai perder sua planta. Então, o ideal é que a rosa do deserto esteja em área externa. Se não tiver em área externa, esteja em local que bata sol pelo menos 4 horas por dia nela, porque senão ela não vai dar mais flor e ela vai ficar feia, vai ficar propensa à doença e vai morrer. Então, ela é uma planta que tem que ficar em área externa, tá? Eu gosto de bater bem na tecla, porque como ela é uma planta de flor... A rosa do deserto, hoje em dia, gente, está tão valorizada quanto uma orquídea, tá? Ela é item de colecionador. Tem a rosa do deserto de todas as cores, tem cruzamentos, então tem pessoas que colecionam a rosa do deserto. Só que a rosa do deserto precisa de sol. Então, às vezes, as pessoas acham que é porque é bonita, tem uma flor bonita, eu quero dentro de casa, eu vou levar dentro de casa e a planta vai sobreviver. Não, a planta não vai sobreviver porque você quer, né? Então, assim, ela é uma planta de sol. Então, tem um local para botar sol, tem um local para botar sua rosa do deserto, então pode comprar, que ela vai ficar linda, tá? Ela é uma planta que requer um investimentozinho. Ela demora muito de crescer. Então, quanto maior você quiser, mais cara ela vai ficando. E como ela é uma planta que tem sido valorizada pela essa questão das coleções, como eu falei a vocês, ela tem ficado mais cara ainda. Então, às vezes, você compra um potinho, que nada, achei lindo, coisa R$ 15, um potinho miudinho, vai demorar não sei quantos anos para crescer. Então, assim, já teve casa-cor, já teve outras mostras que fornecedores levavam, rosas de deserto, que valiam R$ 12.000, os vasões enormes, grande, mas não tão grande de altura, mas cheia, né? Porque a altura dela para crescer mesmo, eu nunca vi uma rosa de deserto grande, tá, gente? Só na internet. Vocês podem botar depois. Tem, se não me engano, na África, tem muita grande, tá? Aqui eu nunca vi. Mas é uma planta que tem uma valorização muito grande e tem a tendência a valorizar mais ainda, tá? Porque ela tem... as pessoas têm perdido o medo de cuidar da rosa do deserto e as pessoas têm conhecido mais. Tem pessoas que ainda não conhecem a rosa do deserto. Ela é uma planta nova no nosso mercado, entre aspas, tá? Mas é bem valorizada também. Bom, cadê? Mostrei para vocês aqui. Tem algumas outras espécies, gente, com certeza, tá? Vocês podem até depois, se vocês quiserem me mandar para perguntar alguma coisa de alguma espécie que eu não tenha mostrado aí. Eu falei a vocês já de uma, que foi a jiboia, que é uma planta que a gente pode manter dentro d'água, né? Que a gente pode cultivar dentro de água. Eu vou até depois mandar uma foto para vocês de... Eu tenho aqui em casa uma jiboia, que eu tenho ela no vasinho com terra e tenho ela dentro das bolinhas de gel, tá? Que dá para você cultivar. Essas plantas que eu mostrei a vocês, gente, são plantas que normalmente a gente trabalha em interiores, tá? Existem outras... voltou. Nossa, meu computador tá muito louco. Espera aí, tá, gente? 2 minutos.
Vocês estão me vendo aí, gente? Pior que eu não estou vendo vocês. Provavelmente vocês não devem estar me vendo. Ah, internet! Eu estou vendo. Agora vocês estão vendo. Agora eu voltei a ver vocês também. Essa minha internet hoje realmente não está me ajudando nada. Bom, mas vocês ouviram falando do... que eu falei agora por último, da Rosa do Deserto, não viram? Ouviram o que eu falei. Depois eu falei da jiboia, vocês podem ter a jiboia. Vocês que ficaram essa semana aí num treinamento de um programa novo, resolveram o quê? Que a gente não teve aula, que vocês ficaram Na verdade, aí. assim, Priscila já viu lá direitinho como é que vai ser feito, mas não deu tempo de ser feito para hoje. Eu acredito, eu não sei também de amanhã, no caso que eu não dou aula amanhã, né? Aí eu não sei, teria que ver com ela. Mas até para hoje não deu tempo de dar licença, ao contrário, alguma coisa lá em relação a alguma burocracia lá do Zoom, que ela não conseguiu liberar para hoje. Mas esse problema agora aqui não tem nada a ver com o programa, não. Eu acho que é a minha internet mesmo, que está toda hora aparecendo aqui. Está instável. E não sei por quê, porque normalmente não tem muito problema disso aqui em casa, não. Mas acho que não é o Zoom, não. Mas se vocês amanhã, quando vocês tiverem aula, isso persistir, então realmente o problema é com o Zoom. Tá? Bom, gente, mas assim, essa aula que eu mostrei a vocês hoje, eu tentei fazer um apanhado das espécies que a gente mais utiliza em áreas internas, tá? E vocês viram que eu mostrei depois algumas grandes que a gente pode ter em jardim também, áreas externas. A única preocupação que vocês têm que ter em relação à área interna é com a questão da luz, principalmente. Normalmente, o que a gente não consegue trabalhar com plantas dentro de casa ou dentro de qualquer ambiente, normalmente a limitação é a luminosidade. Então, assim, é quando eu digo que a forma é o momento que a gente pode realmente utilizar as plantas artificiais. É quando a gente se depara numa situação que a planta natural não vai, tá? Então, assim, escritório que fica ar-condicionado o dia inteiro ligado, ou então que tem muita persiana, não dá para entrar luz natural, não adianta botar planta natural, tá? A não ser que seja assim, na recepção que tem uma janela, eu consigo